Boa tarde, terça-feira, 18 de março. No Unesp Notícias de hoje, a gente vai falar sobre as discussões da sessão da Câmara de ontem. O IPTU voltou para a pauta. Isenção para beneficiários de programas sociais provoca polêmica. Mais uma cooperativa de materiais recicláveis entra em funcionamento em Bauru. A expectativa é de que até 200 toneladas de materiais passem por essa esteira todos os meses. Ontem, na sessão da Câmara, a votação do projeto de lei que prevê a isenção de IPTU aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e de outros programas habitacionais foi adiada mais uma vez. Na semana passada, o acréscimo de emendas ao projeto fez com que ele ficasse para a sessão de ontem. Porém, novas propostas que ampliariam a isenção do imposto fizeram com que a votação fosse adiada de novo. A proposta de isentar os beneficiários de programas habitacionais dos governos federal, estadual e municipal do pagamento de IPTU era o único projeto de lei que constava na pauta de votações. As discussões se concentraram no quanto esse benefício comprometeria a receita da prefeitura. No ano passado, o aumento das alíquotas do imposto foi um dos principais temas que movimentaram o legislativo. Lima Júnior considera as propostas injustas para uma parte da população. Para o vereador, o projeto tem o caráter populista. A gente verifica que esse projeto de lei é extemporâneo, equivocado e tem um cunho populista e eleitoral muito grande. Na tarde de ontem, os vereadores apresentaram 10 emendas ao projeto. As principais ampliam a isenção do IPTU a pessoas de baixa renda, aposentados e pensionistas, pessoas com deficiência e proprietários de imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Para o vereador Dr. Raul, as emendas teriam o objetivo de corrigir o que ele considera uma injustiça por parte da prefeitura. Se a prefeitura tem caixa para fazê-lo, então o que eu fiz foi reapresentar as emendas do ano passado, para que elas possam ser rediscutidas. São emendas que vão beneficiar também os aposentados, que estão com a renda muito baixa. São emendas que vão beneficiar aquela pessoa que ela é deficiente física e depende de um ente que tenha compaixão dela para poder ter moradia. Para discutir os pontos divergentes do projeto, o secretário municipal de Economia e Finanças, Marcos Garcia, esteve na Câmara durante o intervalo legislativo e conversou com os vereadores. Ele explicou que a prefeitura deixaria de arrecadar cerca de R$400 mil com a isenção, valor que já estaria previsto no orçamento deste ano. Olha, é lógico que qualquer receita, a perda de qualquer receita faz falta para a prefeitura, né? Agora, a prefeitura também não pode ter uma visão 100% economicista também, né? Ela tem que ter uma visão também social, ver também as condições da população, até quanto pode pagar ou não, e foi em cima disso que esse projeto de lei foi construído. Se trata assim de impostos aí que não são muito altos de forma individual, né? E foi um valor que a prefeitura, inclusive, já consta, né, nesse orçamento de 2014, essa perda. O secretário afirmou também que os vereadores devem consultar a prefeitura antes de ampliar o benefício para mais moradores da cidade. Durante a votação, Renato Purini, do PMDB, alegou que as emendas apresentadas ontem alteram o conteúdo do projeto e deixam dúvidas sobre a legalidade dessas propostas. O vereador pediu que elas sejam avaliadas pela Comissão de Justiça da Câmara. E outros dois assuntos movimentaram o Dia dos Vereadores: o relatório da investigação de denúncia de irregularidades na CEPLAN e também a criação da Comissão de Ética da Câmara. A sessão desta segunda-feira ficou suspensa por cerca de 1 hora. Os vereadores se reuniram para discutir a criação da Comissão de Ética, aprovada no novo regimento interno da Câmara. Um vereador de cada partido foi indicado para participar da comissão, mas ela só deve começar a atuar depois que forem definidas as atribuições de cada vereador e como será a tramitação dos processos.
Sabemos que hoje a Comissão de Justiça tem uma finalidade, a Comissão de Cultura e de Economia tem a sua finalidade e é preciso também que a Comissão de Ética tenha a sua finalidade. Qual é o papel da comissão nesse caso? Nós sabemos que o regimento interno ele tem toda uma modificação, adaptação, uma série de coisas que nós temos que adaptar. Então estamos fazendo todo esse trabalho com tranquilidade para que nós possamos ter o maior respaldo e transparência possível. Na sessão, ainda foi lido o relatório emitido pela Comissão de Fiscalização e Controle, que investigou denúncias de irregularidades na aprovação do empreendimento Espaço Verde Comendador. Há 2 semanas, o vereador Roque Ferreira se manifestou contra o relatório. O documento com as justificativas do petista também foi lido na sessão de ontem, mas a versão apresentada pela comissão não sofreu alterações. Apesar de ter sido lido, o relatório sobre o caso Ceplan só deve ser votado na sessão da próxima segunda-feira. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, você vai ver. Nova cooperativa de materiais recicláveis entra em funcionamento. Voltamos já. Voltamos, e se a sua TV é digital DTVI e você nos assiste pelo canal 46.1, aí no canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Lá você pode responder também a nossa enquete. Em qual dessas áreas Bauru precisa melhorar? Saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água, segurança ou opções culturais? Você pode participar também pelo nosso site. Agora a gente tem uma dica para quem quer ser funcionário da Unesp. É hora do VUNESP Informa. Olá! A Unesp está com inscrições abertas para os concursos públicos deste primeiro semestre de 2014. São, no total, 13 concursos para a reitoria em São Paulo e outras 12 unidades da Unesp espalhadas pelo estado. Os cargos são nas áreas agropecuária, administrativa e de psicologia. As inscrições vão até o dia 4 de abril e devem ser feitas no site da VUNESP. Os salários, taxa de inscrição e cronograma de provas variam de acordo com os editais, que podem ser conferidos também no site. Outras informações pelo Disque VUNESP, 11 3874 6300. Outras oportunidades da VUNESP ao longo da nossa programação. Hora de saber como vai ficar o tempo nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados em todas as regiões do estado de São Paulo. Por causa das altas temperaturas e da umidade do ar elevada, deve continuar a chover nesta quarta-feira. Pode chover em Bauru a qualquer hora do dia hoje. Também são previstas pancadas para amanhã. Agora, a umidade do ar é mediana, está em 40%. Temos ventos de brisa a 9 km por hora. Nesta terça, a temperatura variou entre 20 e 32 graus. Amanhã, a mínima deve ficar em 25 e a máxima em 32. O Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp está com inscrições abertas para um curso sobre interpretação das informações do clima disponíveis no site do IPMET. O treinamento é voltado principalmente para funcionários de instituições públicas e privadas que utilizam esses dados em sua rotina diária. São 16 vagas disponíveis e o curso é gratuito. As aulas duram 2 dias. A inscrição é feita pelo site do IPMET. É só clicar no ícone Treinamento de Usuário, que fica no menu à direita da página. A gente fala agora de meio ambiente. Começou a funcionar este mês a segunda cooperativa, ou melhor, a terceira cooperativa de reciclagem na cidade. Com ela, será possível dar destino correto às mais de 8 toneladas de lixo reciclável produzidas todos os dias em Bauru. A esteira começa a rodar às 7 da manhã e o serviço só para às 5 horas da tarde. Os caminhões descarregam na plataforma, onde uma pré-triagem retira vidro e caixas de papelão. O restante cai na esteira. Aqui, cada um fica encarregado de separar um tipo de produto: sacolas plásticas, garrafas PET, plásticos transparentes e coloridos, papel, latinhas.
Tudo vai sendo acomodado nestes sacos para ser prensado quando atingir grandes volumes. A unidade foi montada para dar um destino à área. Você montou essa estrutura aqui por quê? Para atender a demanda da coleta seletiva da cidade em função da necessidade da separação que as outras cooperativas não estavam dando conta. E para também, de certa forma, colocar em uso essa propriedade que estava parada, sem utilização, criando mato, dando dor de cabeça e ajudando, de certa forma, a população aqui do bairro a ter uma melhor condição de vida, né? Uma melhor renda, melhores condições de trabalho até. Inicialmente, eles esperam triar até 200 toneladas de material reciclável por mês. No entanto, a ideia é ampliar a produtividade ao longo do tempo. Pode chegar a 1.000, 1.200, 1.500, 3.000, depende da necessidade. Tá? O que for necessário, a gente vai fazendo as ampliações, vão aparecendo outros cooperados, com certeza vão aparecer, porque vai ser uma coisa que vai dar uma renda boa para eles. E aí a gente vai fazendo as ampliações que forem necessárias. A linha de produção conta com 14 cooperados. Silvana largou o emprego anterior para ganhar mais aqui. São R$ 800 por mês, mais uma cesta básica. Eu, como mãe solteira de 3 filhos, ajuda muito, né? Porque é eu que sou com a renda da casa, eu que tenho que sustentar as crianças. Então, para mim, ajuda muito mesmo. Assim como ela, a maior parte dos cooperados mora aqui perto, vizinhos da unidade. Outra vantagem para quem antes percorria vários bairros para juntar material. Para mim é melhor, porque é perto da minha casa, não tenho gasto com ônibus, né? E aqui é registrado, tudo certinho pela lei. Então eu gostei de ficar aqui próximo da minha casa. Esta unidade ajuda no principal gargalo da coleta seletiva de Bauru, a triagem. Segundo a Indurb, existe estrutura para recolher mais nas ruas, mas não há instituições suficientes para receber esse material. Com a inauguração desta cooperativa, é possível triar praticamente todas as 8 toneladas de recicláveis que são coletadas todos os dias na cidade. Mas isso representa só 3% das 300 toneladas de lixo que são geradas todos os dias em Bauru. Ou seja, um volume pequeno perto da quantidade de lixo que é despejada no aterro. A Indurb reconhece que é preciso ampliar esse percentual, por isso aposta nas campanhas de educação ambiental. O trabalho deve começar pelas escolas. A ideia é reunir os professores como multiplicadores que passam para os alunos. A gente pensa ainda em fazer algum tipo de gincana entre as escolas, para incentivar mesmo que essas crianças separem o material tanto na escola e levem essa cultura para casa também, para que os pais façam a separação. Serão necessárias mais cooperativas, campanhas e colaboração da população para dar fôlego ao aterro, que já está quase no limite. As maiores cidades, em termos de reciclagem, fazem a média de 25% no país. A gente pretende chegar nisso ou até mais, mas a um longo prazo, né? Porque tudo demanda a consciência da população mesmo. Mas eu pretendo chegar pelo menos a uns 10% no próximo ano. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre esse assunto. Vamos conversar com o professor do curso de Biologia da Unesp, Aloysio Sampaio. O intervalo é bem rápido, voltamos já já. E a gente volta a falar sobre o potencial das cooperativas de reciclagem com o professor do curso de Biologia da Unesp, Aloysio Sampaio. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer, obrigado pelo convite. Professor, o prefeito de Bauru sempre falou da falta de pessoas interessadas em trabalhar com reciclagem. E só nos últimos 2 meses nós tivemos aí a inauguração de 2 cooperativas aqui em Bauru. Quer dizer, é um tipo de associação, uma prova de que esse tipo de associação é viável na nossa cidade? Com certeza, o que falta às vezes é uma liderança, né, dentro do município, como ocorreu nesses 2 bairros, que observe o potencial em termos de reciclagem, tem um conhecimento do público que já trabalha com essa coleta de material nas ruas, né, e faça essa articulação. Então, foi uma iniciativa louvável que foi feita aí na Vila Dutra, né, com o Norberto, né, assim como no Ferradura Mirim.
ou seja, pessoas, lideranças dos bairros que se articularam, viram o potencial do mercado e estruturas que estavam ociosas para viabilizar a cooperativa. Nós vemos a imagem do trabalho feito na Vila Dutra, como acabamos de ver, né, professor? Foi o proprietário do barracão que resolveu articular, ocupar o espaço com uma atividade que poderia render para ele, mas também para beneficiar a população ali. Mas recentemente, como o professor disse, nós fizemos uma reportagem sobre o trabalho dos moradores do Ferradura Mirim. Foi iniciativa deles próprios, né, abrir uma cooperativa lá no bairro, e muitos dos beneficiados são pessoas que trabalhavam nas ruas, como coletores, né? Perfeito. Então, é um ganho de qualidade de vida, produtividade, né, de cidadania. Quer dizer, as pessoas que estavam ali no Ferradura Mirim, né, recolhendo esse material numa condição muito mais insalubre, passaram a ter uma condição de trabalho muito melhor, uma produtividade muito maior, né, e sanaram um gargalo da coleta seletiva do município, que era a falta de estrutura física para triar esses materiais. Né, porque nós só tínhamos uma central e hoje, com a inauguração dessas duas outras, né, nós passamos a resolver um problema que era crítico no município com relação à estrutura física para a triagem de materiais recicláveis. Nós vimos aí imagens do trabalho, então, da cooperativa do Ferradura Mirim. Juntas agora, as 3 cooperativas de Bauru, então, elas conseguem dar conta de todo o lixo que é encaminhado para a reciclagem. Só que nós vimos na própria reportagem que isso equivale a só a 3% de todo o lixo produzido na cidade. É um índice bem baixo, né, professor? É bem baixo porque cidades que têm aí um trabalho educativo, de conscientização do município há mais tempo, com maior ênfase, você chega a ter percentuais ao redor de 25% a 30% de materiais recicláveis que são destinados para reciclagem, sim. Quer dizer, dentro da coleta seletiva, tudo que é gerado, 25% vai para a reciclagem, 25% a 30%. Então, nós temos um potencial de crescimento muito grande. Então, eu acho que o foco tem que se colocar agora pela Endurb, como foi mencionado, é o trabalho realmente educativo, junto à criança, né, nas escolas municipais, a divulgação do programa, os dias que o caminhão da coleta seletiva passa nos bairros, né, porque é indispensável a participação da comunidade para que você tenha uma elevação desses percentuais. O senhor tem índice de outras cidades do mundo? Qual o índice de reciclagem que elas conseguem fazer, a porcentagem? Em países desenvolvidos, teve um documentário do Washington Novaes que ele fez esse histórico, né? E você chega a ter, vamos supor, em Los Angeles, Las Vegas, percentuais ao redor de 30% de recicláveis secos que são destinados para o processo de reciclagem final. Quer dizer, 10 vezes mais do que Bauru faz hoje, né? Lembrando que nós estamos falando em 3% de recicláveis secos, quer dizer, é o papelão, o plástico, o metal, o vidro, esquecendo-se de um material extremamente importante que é a matéria orgânica. Do que nós geramos na nossa residência, em torno de 50% é matéria orgânica e 50% são os recicláveis secos. E qual que seria a destinação ambientalmente adequada para essa matéria orgânica? O ideal, se houvesse essa separação pelo cidadão, né, seria um encaminhamento para um pátio de compostagem para ser transformado num composto orgânico, que tem hoje um potencial no campo muito grande, né, um interesse por esse material muito grande. Né? Inclusive, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei que foi publicada em agosto de 2010, ela apregou, né, estimula a compostagem nos municípios. Então, na realidade, os municípios, a partir de agosto de 2014, deveriam ter pátios de compostagem para a transformação dessa matéria orgânica. Inclusive, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como o professor disse, determina esse prazo agora, agosto deste ano, para se acabar com os lixões, né, e os aterros, e para que se dê uma destinação adequada, ambientalmente adequada, para os rejeitos. A maioria dos municípios não vai cumprir esse prazo. Olha, eu acho pela situação financeira dos municípios, pela dificuldade com relação a recursos humanos que tenham assim um conhecimento mais profundo nessa área ambiental, eu acho que principalmente os pequenos municípios terão uma dificuldade ainda maior. Bauru é privilegiado porque tem um aterro sanitário em funcionamento, né? Tem uma equipe técnica de Endurb, Secretaria de Meio Ambiente, então você tem uma situação até que privilegiada em relação à gestão de resíduos sólidos. Os pequenos municípios vão ter uma dificuldade ainda maior.
né? Mas Bauru não tem ainda o plano municipal de resíduos sólidos pronto, né? Perfeito. Foi acho que uma falha administrativa, vamos assim dizer, né? E não ter isso como meta, como havia sido estabelecido pelo governo federal, para que em agosto de 2012 nós tivéssemos pelo menos o plano estabelecido, né, para se começar as ações concretas. Certo, professor. E chegar próximo de se cumprir essa meta estabelecida pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é um problema de gestão, falta organização dos municípios ou passa pela sociedade, como você apontou? A gestão de resíduos de um município, primeiro, ele é diferenciado em função do porte. Então, um pequeno município, você tem que fazer uma gestão simplificada, envolvendo a coleta seletiva, né, em parceria com pessoas que já fazem essa coleta, como foi mencionado aqui com relação à central de triagem, né, e o aterro controlado, que é uma estrutura mais simples, em que você não tem todo o investimento de engenharia como no aterro sanitário. O que é o aterro controlado? É apenas a acomodação em valas do resíduo, né, gerado domiciliar e a sua cobertura com terra. Então, perante a legislação, o aterro controlado ele é aceitado, né, hoje. Então, nos pequenos municípios, a gestão do resíduo ele vai caminhar nesse norte, vamos assim dizer. Município de médio a grande porte, aí você tem uma complexidade maior, né, envolvendo a questão de resíduos de serviço de saúde, resíduo industrial, né? Então, o plano de gestão de resíduo, ele não envolve um único método, por isso que fala gestão, ele envolve várias técnicas para que você tenha um destino adequado pelo tipo de resíduo gerado. Tá certo, professor. Muito obrigada por acrescentar essa discussão e a gente falar ainda mais sobre esse assunto e aprofundar, né? Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. No nosso site você pode rever as reportagens dessa edição. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!